Olá, galerinha do bem. A gente queria conversar com vocês, mas vamos iniciar, como sempre, rezando. Clamemos o Espírito Santo, a sua presença, a sua unção, que ela venha preparar, que o Senhor, a unção do Senhor venha preparar os nossos corações nesse instante, para poder saber e ouvir qual a mensagem do Senhor para nós. Então vamos clamar, pedir realmente ao Espírito Santo que use de cada um de nós, tanto no falar quanto no ouvir, para que a gente compreenda e, além de compreender, possa colocar em prática a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos clamar também aquela cuja imagem está em nosso meio, mas que temos a certeza de que nos cobre com seu manto, para que ela continue a nos guiar e a fazer com que, como ela, possamos ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática, para bem servir a Cristo, amando ao nosso Pai, nosso Deus, pelo Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, pessoal, nós estamos hoje no dia 5 de julho de 2020. Estamos isolados, comparando com o que estávamos antes, há quase 4 meses. Há quase 4 meses mais próximos de nossa família, mais dentro de nossa casa, mais afastados fisicamente dos amigos, né, sem participarmos de festa, nem mesmo da Santa Missa presencialmente, né? Então, a gente tem tirado uma lição disso tudo. Olha só, ninguém nega que vivemos tempos difíceis, né, dificuldades de toda ordem, né, pessoas que com dificuldade de sobrevivência durante esse período, com dificuldade, né, muita gente que não tem trabalho, muita gente que não conseguiu auxílio emergencial, muita gente que perdeu o emprego agora. Então, muitas dificuldades, né, muitas dores, muito sofrimento por muita gente, né? E que lição a gente tem tirado disso tudo, né? Será que essa quarentena tem sido só castigo para mim, para você, né? Ou será que a gente tem conseguido aproveitar esse tempo para viver intensamente com nossa família? Olha só, às vezes a gente leva a vida cuidando de tantas coisas. A gente trabalha, a gente estuda, a gente vai para festas, a gente passeia, a gente namora. E às vezes a gente não tem tempo para o nosso pai, não tem tempo para a nossa mãe, não tem tempo de ficar com nossos irmãos. E esse tempo agora que ficamos dentro de casa, será que aproveitamos isso? Ou será que, né, nosso relacionamento, digamos, acabou azedando, acabou piorando, né, a gente acabou se estressando por estar dentro de casa? Né? É bom a gente pensar sobre isso. Né? A gente sabe que a questão da violência doméstica aumentou muito durante a quarentena, né? Quer dizer, por quê? Então a gente não consegue ficar com as pessoas com quem a gente deveria ficar, né? A gente só consegue estar bem com as pessoas de nossa casa se o relacionamento entre nós for superficial. Se a gente tiver mais tempo para ficar com elas, a gente briga, a gente não consegue se unir, né? É uma questão séria, né? Porque às vezes a gente não está junto porque não tem tempo. E agora? Então que lição a gente tem tirado disso? É bom que a gente pense, porque tudo que acontece de ruim na nossa vida, as dificuldades, muitas vezes ou quase sempre, traz uma lição, um aprendizado, né? O sofrimento serve de aprendizado para a nossa vida, serve de ensinamento. Então, nesta quarentena, veja aí a lição que você já tirou, o que você aproveitou,
durante esse isolamento? É uma questão para se pensar, para que a gente não perca tempo. Olha só, já se vão quase 4 meses de convivência mais próxima com nossos familiares. E aí, estamos aproveitando isso ou perdemos todo esse tempo, talvez com besteira, com intrigas bobas, etc. É isso mesmo. Então, e é nesse tempo, é um tempo muito propício para a gente viver. Eu costumo dizer assim que quando a gente tem uma dificuldade para fazer, tomar alguma atitude, principalmente amar e iniciativa com relação aos nossos familiares, a um pai, a uma mãe, né, cujo relacionamento às vezes está difícil, a um irmão, basta a gente pensar para tornar um pouquinho mais fácil, mas não querendo ser trágico, mas assim, pode ser a última oportunidade de amar. E olha que com essa pandemia aí, a gente Pode ser de verdade. realmente, de verdade, né? Só temos hoje para amar. A gente não sabe até quando a gente pode ter aquela pessoa ao lado. E realmente a gente tem que fazer o máximo para poder amá-la e servir a Deus, enxergar a Deus nessa pessoa e entrar em harmonia, em sintonia com essas pessoas. Então, de aproveitar realmente. E principalmente, né, onde a gente maior encontra as dificuldades que a gente observa no alerta, na família, os relacionamentos familiares. Então, de realmente aproveitar, de estar aproveitando. E aí o Papa fala, né, diz assim, nós com certeza sairemos diferentes, estaremos diferentes após a pandemia. Agora essa diferença é para que lado? De que jeito eu vou sair da pandemia? Eu vou sair melhor? Eu vou sair pior? Eu vou sair mais truncado com os familiares? Ao contrário, eu vou sair renovado, né, nesses relacionamentos. Olhe que o lar tem uma frasezinha que eu gosto muito e que costumo, inclusive, colocar até nos cartõezinhos, né, para aqueles que amo, que vão casar, e diz assim, ó, uma casa é feita de pedras, um lar de amor. Deus é amor. Deus é quem une os relacionamentos de uma forma saudável, de uma forma santa. Seja o relacionamento conjugal, seja um relacionamento fraterno, de amizade entre irmãos. É esse Deus, esse amor, o amor divino, né, o ágape, que deve unir. Então, e o lar tem que ser e estar realmente preenchido de amor, nosso lar. Agora, por que tantas vezes aquele local que é para ser o nosso refúgio, um lugar que a gente se sente mais protegido e feliz do mundo, é que a gente muitas vezes quer sair, né? O jovem principalmente, mas tantas outras pessoas, quando a situação não está boa, o que pensa é logo sair de casa. Mas como? Ainda hoje eu ouvia uma pessoa falar assim, que geralmente os homens, os animais, quando se sentem amedrontados, eles correm para suas tocas, para os seus lugares. O homem não. Muitas vezes, quando está inquieto, ele quer fugir de casa. Porque geralmente essas confusões estão justamente no cerne daquilo que deveria ser amor e não está sendo amor. E eu aprendi no Focolare, através de um canto, que diz assim, onde não há o amor, coloque o amor e o encontrará. Então, que a gente tem que dar o primeiro passo, que a gente tem que colocar amor, que a gente precisa amar por primeiro, porque a gente conhece o amor. Ou você não conhece? Se você conhece, se nós conhecemos, devemos sim dar o primeiro passo. O passo mais duro, o passo mais corajoso, o passo mais valente, que é oferecer a outra face, que é pedir perdão, que é recomeçar, que é dizer eu não queria fazer assim, não queria ofender, não queria ter deixado de ajudar. E eu quero fazer diferente. Então, é por aí. A gente tentar resgatar esse ambiente, nesse ambiente, o amor, a presença de Deus. E a gente percebe assim, que muitos
podem responder a esta questão de como vai sair e passar por essa pandemia como não se fosse nada. Não crescer, não melhorar, não aproveitar o tempo, porque há tempo para tudo na vida. Se Deus hoje está dando um tempo, né, nas circunstâncias hoje, nós temos um tempo especificamente destinado a principalmente ficar em casa. E que essa nossa casa seja não apenas de pedra, que seja um lar. E a construir cada vez mais esse lar. A sermos pedras fundamentais, aquelas pedras que a gente vai saber que vai fazer a diferença nessa construção desse amor, desse lar, dessa restauração dos relacionamentos com o irmão, com o primo, com o avô, com a avó, com o namorado, com quem o Senhor nos pede, com quem aquele que o Senhor nos dá. Como? Principalmente servindo, né? Não sendo pedra de tropeço, ao contrário, sendo um braço, uma mão amiga. E vendo nessas circunstâncias todas que estão acontecendo, da pandemia, uma ocasião de santidade, de melhorar, de servir e sempre buscar cada vez mais a face de Deus. Senhor, o que Tu queres que eu faça? O Senhor que quer na minha vida com essas circunstâncias? Para a gente poder tirar o melhor proveito possível. Ninguém pediu a pandemia. Ninguém quis, ninguém quer, mas ela chegou. E as circunstâncias estando na nossa frente é uma realidade. Nós devemos, não é fabricar cruzes, né? Não fabricamos essa cruz, mas abraçar essa cruz e viver o momento como Jesus nos ensinou, com amor, da melhor forma. Usar cada pedra não como tropeço, mas para crescimento. E não podemos sair dessa pandemia da mesma forma como nós entramos. Olha só, nós entramos sem querer, não desejávamos, porém não podemos sair da mesma forma. Como a Mônica estava falando, temos que aproveitar este momento. E é momento para a gente refletir e repensar nossos valores, né? E agora é uma oportunidade para a gente ver também o que é importante na nossa vida. Olha só, combustível baixou, a gente não pode viajar. Certo? A gente tem mais tempo, também não pode viajar. Não pode passear. Olha só, nunca as pessoas ficaram tão em casa quanto agora. Vejam na Semana Santa, vejam na Páscoa. Olha só, o que se valorizava na Páscoa, o que se valorizava festa, ovos de Páscoa, etc. Este ano as pessoas ficaram em família na Páscoa. As pessoas não viajaram na Semana Santa. As pessoas viveram a Semana Santa intensamente com suas famílias. Se assim quiseram. Mas puderam. Foram exatamente. obrigadas a ficar em casa. É hora da gente repensar valores. Olha só, hoje, mais do que nunca, Mônica está dizendo que a gente deve pensar em amar neste momento, né? Aquela música até que a gente canta: só temos hoje para amar, só temos agora. Pessoal, veja quantos colegas nossos, quantos conhecidos já se foram. Pela Covid ou por outro motivo qualquer. Pessoal, muita gente está indo embora. Muita gente está morrendo. Né? A gente não pode dizer... Tá morrendo inesperadamente, né? A gente não sabe a hora de cada um. Não pode dizer que é antes da hora, porque só Deus sabe a hora de cada um. Mas muita gente está indo embora. E qual o valor que a gente está vendo na vida, né? Olha só, pessoal. Quantas vezes a gente vê as pessoas clamando para a gente se cuidar, usar álcool gel, usar máscara, etc. Vocês já pararam para pensar quais as consequências quando a gente não observa uma recomendação dessa? Vocês já pararam para pensar quando a gente sai para a rua, mesmo achando que não está doente, mas sem máscara ou não toma nenhum cuidado? Olha só, a gente não está desvalorizando somente a nossa vida, não. A gente está deixando de dar valor à vida dos outros. Vocês viram o que foi que Jesus Cristo disse no Evangelho? Eu vim para que todos tenham vida e que essa vida seja em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida. Então, na verdade, eu não vou falar nem em quem sai sabendo que está doente, porque aí já é um criminoso. Né? Se você sabe
que está contaminado, e mesmo assim você sai para a rua, aí já vai para outro âmbito, né? Na verdade, você, além de irresponsável, você é um criminoso, você está colocando em risco a vida das pessoas. Mas se você não sabe que está doente, e você sai sem máscara, e você não toma outros cuidados, você está colocando em risco a sua vida e a vida de todos aqueles com quem você encontra. Já pensaram nisso? Olha só, você pode pegar esse vírus na rua e trazer para casa. Então, para as pessoas que você mais ama, você pode trazer esse vírus para sua mãe, você pode trazer para sua avó, você pode trazer para o seu filho, você pode trazer para o seu irmão, que às vezes ele está bem de saúde, porém, naquele dia ele está com imunidade baixa por algum motivo. Pessoal, é a hora de pensar na vida. Olha só, a maneira como você age hoje na sociedade, diante do vírus, os cuidados que você toma, reflete o valor que você dá à vida. O valor que você dá à sua vida e à vida das pessoas. Olha só, eu estou falando isso se você acha que está saudável. Se você não se cuidar, você está colocando em risco a vida sua, ou seja, você não está dando o valor que Deus dá à sua vida e à vida das pessoas que se aproximam de você, principalmente daqueles que estão em casa. E se você sabe que está doente, aí nem se fala. Aí, por dever moral, né, e responsabilidade social, você tem que ficar em casa, você tem que ficar isolado. E, infelizmente, pessoal, muita gente não está fazendo isso, né? Mas se a gente tem o dever de fazer e de cobrar daqueles que a gente conhece, de nossa família, para fazer a mesma coisa. Pessoal, é a vida que está em jogo, não é a minha vida só não. É a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que a gente ama, a vida de nossa família. É muito sério e as pessoas estão agindo hoje como se nada tivesse acontecendo. Eu não estou falando daqueles que precisam sair para trabalhar. Olha só, quem precisa sair para trabalhar ou precisa fazer alguma coisa, tem que sair. Porém, tem que se cuidar. Eu estou falando dos que saem e deviam se cuidar e não se cuidam, e daqueles que mesmo sem precisar sair para trabalhar, estão na rua sem fazer nada, entendeu? Estão nos bares, estão conversando, tal, tudo sem máscara, etc. Ou seja, é uma manifestação explícita de desvalorização da vida, de desvalorização do dom que Deus lhe deu. Pessoal, isso é muito sério. Olha só. Pessoal, continuando o vídeo anterior, que na verdade o espaço do celular acabou e interrompeu o vídeo. A gente aqui só para concluir. Para dizer para vocês que a fé da gente é prática. Na verdade, é nesses momentos de dificuldade que a gente mostra que é verdadeira aquela nossa atitude de ir para adoração todas as sextas-feiras, de rezar o texto toda quinta-feira, de rezar o texto da misericórdia. Tudo isso aí, olha só, é uma forma de a gente externar a fé que a gente tem. E na prática, como é que a gente coloca essa fé em prática? Valorizando a vida, valorizando a nossa vida, valorizando a vida das pessoas que a gente ama, valorizando a vida de todas as pessoas que a gente pode. Então, ajudando a todos aqueles que nesse momento estão em dificuldade. Então, nossa fé sem obras, ela não vale nada, né? Mostra a mim sua fé sem as obras, que eu mostrarei minha fé pelas minhas obras. Então, é hora da gente mostrar que é cristão. Não é rezando não é indo para a igreja, não é indo para a missa. Lógico que tudo isso é importante. Porém, se a gente não mostrar na prática que a gente valoriza as pessoas, que a gente valoriza a vida nossa, que a gente valoriza a vida dos outros, que a gente ajuda os outros na medida do possível, quando a gente pode, a gente não está omisso, então, na verdade, nossa fé não é vazia. Essas outras atitudes são vazias. E até porque agora a gente não pode, né? Não tem como, não está podendo ir às igrejas, ir às missas, ir às adorações. Temos que fazê-los de casa. E como Santa Teresinha, né, nos ensinava, a gente precisa se santificar. Não é santidade que você busca? Então vamos nos santificar em cada coisa. Inclusive até um alfinete que eu pegue no chão, por amor, para que alguém não se machuque nele, eu vou estar me santificando. E se hoje eu estou em casa, não tem lugar melhor para a gente se santificar. Porque tem muitas coisas de que a gente, inclusive, não gosta, são serviços massivos, repetitivos, que temos que fazer a todo instante, e que a gente precisa fazer com amor. Não montar em um ou em outro,
para fazer as coisas por nós. Ao contrário, está tentando e buscando fazer aquelas coisas que realmente são chatinhas, mas que são necessárias fazer. E eu vou me santificar com aquilo também, né? Ajudando no lavar louça, no varrer a casa, no cuidar do avô, no cuidar da avó, ajudar a fazer a comida e tantas outras coisas que dentro de casa a gente precisa fazer. Então, são nessas coisas. Pense na Nossa Senhora, né? Antigamente as mulheres não trabalhavam fora de casa, a não ser, digamos, uma colheita nas oliveiras e tudo mais, mas no santificar, a mulher do silêncio. Tantas coisas que a gente precisa e deve fazer, né? Para não estar sobrecarregando um ou outro. Ajudar o pai numa tarefa, ajudar a mãe em outra tarefa, nos afazeres e fazer com amor, né? Fazer para que aquela pessoa possa ter uns minutos a mais de descanso, fazer para que aquela comida saia diferente, um pouco mais gostosa, né? Colocar seus dons, seus talentos em prática. Somos chamados a ficar em casa, então que a gente seja chamado também a amar e fazer desse tempo um tempo de amor, de boa recordação, né? Fomos obrigados a isso por conta das circunstâncias, mas que isso não seja um momento de tortura, ao contrário, que seja um momento de crescimento, de amadurecimento no amor, de fortalecimento dos laços que nos unem, de amadurecimento na oração e tantas outras coisas que a gente pode e deve estar crescendo nesse momento em que nós somos chamados a ficar em casa assim que pudermos, o quanto pudermos. Olha só como é sério isso, pessoal. Olha só, você está sentindo muita falta porque não está participando da Santa Missa? Você está sentindo muita falta porque não está comungando, não está adorando Jesus na Eucaristia? Né? E durante esse tempo, você está conseguindo ver Jesus no seu irmão? Aí do seu lado, seu irmão chato, sua mãe, às vezes implicante, seu pai, etc. Vocês já pararam para pensar nisso? Será que a gente não está sendo hipócrita, né, nesse sentido? Porque é o seguinte, Jesus está lá, a gente chega, ele fica em silêncio, ele não lhe xinga, ele não olha de cara feia, você adora Jesus, vai para casa, tal. Em casa não, seu pai faz uma cara feia, seu irmão é chato, etc. Então, você prefere ver o Jesus que está lá, que não lhe xinga, que não lhe repreende, do que ver o Jesus que está no seu irmão, que está no seu pai, que está na sua mãe. Repare o que é hipocrisia. Olha só, às vezes a gente pode estar com saudade do Jesus que não incomoda, do Jesus que está lá quietinho no sacrário, do Jesus que eu adoro, mas que ele nunca me xinga, entendeu? E o Jesus que está do meu lado, que é aquele que incomoda, eu nunca enxergo, eu nunca vejo, eu não valorizo. Olha só, pessoal, às vezes a gente pode estar sendo hipócrita nesse sentido, né? Jesus está aqui e você está com saudade de Jesus que está lá, porque aquele que está lá é quietinho, ele não incomoda nem reclama. Mas e a gente vai justamente à igreja para aprender a amar esse outro Jesus, a ver Jesus nestas pessoas, né? Ainda que seja um copo d'água que você der a um desses pequeninos, e esses pequeninos não são as pessoas só da rua, não. São justamente esses pequeninos, muitas vezes, os que estão ali do nosso lado, à nossa frente, que são nossos superiores, ou que são um sobrinho, um afilhado, que são, digamos, não inferiores. Eu digo assim, mas que são menores um pouco que nós, que dependentes de nós. Servindo essas pessoas, nós estamos servindo Cristo. Do que adiantaria a nós, a cada um de nós, irmos a adorações, irmos às missas, participarmos de tanto retiro? Para quê? Para encher, e nunca dá. Se a gente se enche, é para levar para algum lugar. Tem uma música que eu aprendi logo no início da minha caminhada que dizia a juventude é uma semente, né? E é uma das histórias assim, a vida é como um tanque cheio, que sente que precisa dar. Não tendo quem receba dele, ele também se fecha e para de ganhar. Então, se a gente ganha esse amor, essa compreensão, esse dom de dar o perdão, o dom de perdoar, o dom de pedir perdão, o dom da paciência, tantas outras virtudes que a gente vai à igreja pedir, é para a gente pôr em prática.
né? Então a gente pede paciência. Lembra de outra historinha, né, Chico, que diz assim: você pede muita paciência, você está achando que você vai receber a paciência pronta? Você vai receber uma situação onde você precisa ter paciência. E nesta Isso. situação você vai exercitá-la. Você quer ser uma pessoa que saiba perdoar? Você vai ter uma circunstância na sua vida. Era o supermercado, né? O supermercado do Senhor. Uma historinha que contava, né? Você quer amor, você quer perdão, aí você entra no supermercado, quando pega aquelas caixas de paciência, de amor que vai passar no caixa, na verdade vem só um saquinho de sementes. São essas sementes que você vai levar para fazer elas frutificar. Em cada atitude, em cada circunstância, você colocar. Então, de colocar o amor, de colocar o perdão, de se encher para dar. Do que não adianta estar de retiro em retiro, não adiantava estar de adoração em adoração, tal. Só não vem a mim, vem a mim, vem a mim, o vosso rei, nada. Vem a nós para o contrário, né? Para dar, porque é dando que se recebe, já dizia São Francisco. A gente precisa dar para cada vez mais receber. A gente precisa amar. Essa historinha da fé é naquele filme Noé de Nova York, que na verdade Deus aparece para ele, aparece para a mulher, quando a mulher não compreendia porque ele resolveu ouvir a voz de Deus para fazer a arca. E Deus diz para ela, que na verdade ela não sabia que era Deus ainda, né? Deus diz para ela que quando você pede fé, ele não pedia para unir a família, então Deus criou uma oportunidade para unir a família. Então, ela que pedia para unir a família. Então ele disse: olha, então quando você pede fé, Deus vai lhe dar uma situação para você excitar e colocar em prática a fé. Então, assim é em tudo na vida da gente. E eu queria deixar uma palavra para vocês que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e seguinte. Olhe, a gente viu, em algumas circunstâncias, a gente pergunta como é que Deus permite que aconteça essas coisas. Deus nos quer o bem, né? A gente vê no Velho Testamento, no Antigo Testamento, uma visão de um pai que é castigador, né? De um Deus que é castigador, de um Deus que é guerreiro, de um Deus que se vinga. Mas Jesus vem nos ensinar e mostrar que, na verdade, esse Deus é um pai, e um pai amoroso. É um pai que quer bem. E, às vezes, as pessoas perguntam a Jesus, numa circunstância até, né, se as desgraças que acontecem são resposta, são fruto do pecado de alguém. E aí perguntam até aquelas pessoas que morreram com a queda da torre, salvo engano, a torre de Siloé, quem pecou? Foram eles ou os pais? E Jesus vem mostrar que na verdade não é fruto daquilo, né? Que não é o pecado. Há circunstâncias que acontecem. Deus tem uma frasezinha que fala sempre assim, olha, Deus perdoa sempre, os homens às vezes, a natureza nunca. Então, porque a gente está dentro de uma realidade em que há a relação causa e efeito, né? São as leis da física, as leis da química, que na natureza tudo tem uma ação e uma reação. Muitos, né, já estudaram tudo isso. Então tem certas coisas, certas circunstâncias que são próprias e às vezes o homem mesmo provoca, né? O aquecimento global. Toda vez que o homem deixa de respeitar a natureza, né? Toda vez que o homem, de alguma forma, acaba prejudicando a natureza, deixa de respeitá-la, acaba destruindo aos poucos, então as consequências virão. Virão de uma forma ou de outra. Um surgimento de um vírus, uma coisa e outra. E Deus não quer isso, né? Deus quer o bem para nós. Como Chico falava, né? Ele diz assim, Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, e a tenham em abundância. Deus não quer que seus filhos estejam aí morrendo sem ar, sem poder respirar. Isso não é. E ainda lá em Jeremias, ainda no Antigo Testamento, há essa visão, né? Deus mostra que os seus pensamentos para a gente são sempre bons. E eu leio para vocês aqui. Lá em Jeremias 29, 11, bem conheço
os desígnios, os planos, que mantenho para convosco. Oráculo do Senhor, desígnios, planos de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo coração me fostes buscar. Então, que a gente busque o Senhor, que a gente repense o que é que a gente tem feito para contribuir com tudo isso, né? Com tantas mazelas que vêm acontecendo com o mundo, que podem originar esse desequilíbrio na natureza, que façam com que apareçam vírus, que façam aparecer doenças fatais. Então, mas que nós o busquemos e que a gente não tenha medo, porque o Senhor está conosco e porque a gente conhece o seu nome e o ama. Então, quem o conhecer, o invocar, está dizendo assim: foste me buscar de todo o coração, e buscar de todo o coração, com certeza ele estará conosco. No Salmo 90, ele diz assim: ainda que caiam agora esqueci a numeração, 10.000 à tua direita, 100.000 à tua esquerda, nenhum mal te acontecerá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, pois que conheces o meu nome, e eu estarei contigo. Então o Senhor está conosco, que a gente confie nesse amor que Jesus nos apresentou, esse Deus Pai amoroso, esse Paizinho amoroso que tem velado por nós. Mas se está no meio desses que são do grupo de risco, ainda sendo jovem, tem uma saúde debilitada, eu te digo agora, os pensamentos de Deus para ti são pensamentos de prosperidade e de bonança. Pois a minha graça te basta. Deus diz, a minha graça te basta. Né? Lembram da música? A tua graça me basta, o teu amor me sustenta, creia e confie. Né? Porque basta creres em ti, em Deus. Basta que tu creias em Deus, no amor paterno, no amor do paizinho que zela, que cuida. Basta isso. Isto nos basta. O amor de Deus nos basta. E que nós amemos sempre, né? Pois só temos hoje para amar. Comecemos a amar o nosso Deus por primeiro. E a partir dessa relação e intimidade que tivermos com Ele, aumentando neste tempo propício para rezar, para orar, eu estarei, a partir dessa relação com Ele, estar pronto também para essa relação com o meu familiar, o meu mais próximo, com o meu colega de trabalho, assim que puder trabalhar, e também essa relação conosco mesmos. Nós estaremos prontos para essa relação com a humanidade. Então, que a gente aproveite esse tempo para entrarmos em cada vez mais em união com Cristo, em união com Deus. Que a gente confie no sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que o coração chagado de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo sangue se derramou, que este sangue esteja entre nós e todo perigo. Ele que vem, assim como selou as casas do seu povo querido, do seu povo amado lá no Egito, para que não fosse abatido pela praga, que ele cele nossas casas, nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, nossas famílias, nossos relacionamentos. Que ele nos cele, ou seja, que ele nos proteja, que ele nos envolva e a gente confie nesse manto amoroso paterno e pela intercessão da nossa mãezinha também, Maria Santíssima, que pisa na cabeça da serpente. Amém. 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 Até... Fiquemos com Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.